Olá pessoal, vamos ver os vetores. Nós vamos começar a ver os vetores no plano, mas as ideias que nós vamos ver para o plano também vão servir para os vetores no espaço. Vamos iniciar aqui com a questão dos segmentos orientados. Então vamos considerar aqui uma reta suporte. Vamos colocar dois pontos aqui nessa reta suporte. A gente vai ter um ponto inicial e um ponto final, de tal forma que nessa reta suporte nós vamos ter um segmento que vai do ponto inicial até o ponto final, e ele vai ter um sentido, que vai do ponto inicial ao ponto final, e assim o segmento com essas características a gente vai chamar de segmento orientado. Então vai ser um segmento que vai ter comprimento, que também é chamado de módulo, magnitude, norma, vai ter uma direção, a direção vai ser dada pela reta suporte, e vai ter um sentido, que no caso aqui vai do ponto inicial até o ponto final. O comprimento vai ser o comprimento, o módulo vai ser o comprimento aqui do segmento. Vamos ver aqui alguns exemplos de segmentos orientados. Então nós temos esse par de segmentos orientados aqui. Observe que eles têm o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Já esse outro par aqui, ele apresenta direções diferentes. Esse daqui, eles possuem também a mesma direção. Observe que eles, transladando num segmento, nós podemos, vamos dizer assim, encaixar sobre o outro. Esses segmentos aqui, eles também possuem a mesma direção. São segmentos paralelos aqui. Agora, quanto ao sentido, esses dois aqui, eles possuem o mesmo sentido. Aqui não podemos falar de sentido, porque para ter o mesmo sentido, ou o sentido oposto, eles têm que ter a mesma direção. Aí no caso aqui eles não têm a mesma direção. Agora esses segmentos que estão em azul claro, eles têm sentidos opostos. Observe que eles têm a mesma direção e os sentidos estão contrários aqui. Esses dois segmentos aqui, eles têm comprimento diferente, mas eles têm o mesmo sentido aqui. Observe que o comprimento é diferente, o módulo aqui é diferente, a direção é a mesma e o sentido aqui é o mesmo. Esses outros aqui, eles estão com o mesmo módulo, o mesmo comprimento. Vamos ver agora o que são segmentos equipolentes. Então são segmentos orientados que têm o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Então, desses exemplos que nós colocamos, os pares que são equipolentes são esses dois aqui, esses azuis escuro. Então esses dois segmentos aqui, eles são equipolentes. Um é equivalente ao outro, justamente porque eles têm o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. Aqui, por exemplo, esses dois aqui não têm a mesma direção. Esse já não tem o mesmo sentido, apesar de ter a mesma direção aqui, o mesmo módulo, mas eles não têm o mesmo sentido. E esses daqui, apesar de ter a mesma direção e o mesmo sentido, mas eles não têm módulos iguais. Então, no caso, os únicos que são equipolentes são esses dois em azul escuro. Vamos agora ao conceito de vetor. Então, vetor é um conjunto de segmentos orientados, que nem nós colocamos aqui, todos eles equipolentes entre si. E esses segmentos orientados, eles vão ser representantes de um vetor. Inclusive nós vamos ter a representação de um vetor que pode ser dada das seguintes formas. Então vamos supor aqui que eu tenho esse vetor, um representante dele. Na verdade ele vai ser um conjunto infinito aqui de segmentos orientados, todos eles equipolentes entre si. Então esse vetor
esse representante aqui do vetor, eu vou representar algebricamente pela letra V, com uma seta em cima. Também a gente pode representar através do ponto inicial e o ponto final. Vamos supor que o ponto inicial seja o ponto A e o ponto final seja o ponto B. Então nós vamos ter uma outra representação, que é AB, com a seta em cima. E aqui no caso, o AB vai ser igual ao vetor V. Nos livros é de costume os vetores serem representados através de letras minúsculas em negrito. Então aqui é um trecho de um livro, então esse V em negrito e o W em negrito eles estão representando vetores. Aqui nós temos vários vetores, ou melhor, vários representantes de vetor. Então aqui nós temos um representante do vetor U, representante do vetor W, representante do vetor V e assim por diante para outros vetores também. Todos esses vetores aqui eles vão pertencer ao conjunto dos vetores. Então a gente vai representar pela letra V maiúsculo o conjunto de todos os vetores. Então aqui no caso nós podemos dizer que pelo menos para essa figura aqui, né, U, V, W, A e assim por diante, todos eles aqui pertencem ao conjunto de todos os vetores, que é o V. Vamos agora para dois vetores especiais. Um é o vetor nulo, é quando o ponto inicial coincide com o ponto final. Aí no caso nós vamos ter o vetor nulo, que vai ser só um ponto no plano, e ele vai ser representado por a letra O com uma setinha em cima. Então o vetor nulo, aqui nós temos o representante. Na verdade o vetor nulo ele está aqui como um representante, mas é um conjunto, no caso vai ser todos os pontos do plano. Aí nós também vamos ter os vetores simétricos. Então vamos supor que eu tenho um vetor V aqui. Então há um outro vetor que vai ter o mesmo módulo, mesma direção, agora só que sentido contrário. Então nós vamos chamar esse vetor de vetor simétrico, vetor V. Então no caso nós vamos representar o vetor simétrico de V por menos V. Vamos ver agora as operações com vetores. Então vamos ver a soma de vetores. Então vamos supor que eu tenho um vetor V aqui em vermelho e tenho um vetor U em azul, e eu quero fazer a soma de V mais U. Então nós vamos ter duas regras para fazer essa soma: a regra do triângulo e depois vamos ver a regra do paralelogramo. Então vamos ver primeiramente a regra do triângulo. Então ela consiste no seguinte: eu vou pegar o vetor V aqui e vamos copiar esse vetor V e vamos copiar também o vetor U, ou desenhar aqui no final, no ponto final do vetor V. Então eu desenho o vetor V e no final do vetor V eu coloco o ponto inicial do vetor U. E agora nós vamos obter o vetor soma. O vetor soma ele vai ter o ponto inicial no vetor V, no ponto inicial do vetor V, e vai ter o ponto final no ponto final do vetor U. Então vamos unir aqui ponto inicial de V com o ponto final de U. Aí dessa forma, esse vetor que está em verde aí, ele vai ser o vetor soma de V mais U. Então repetindo o processo, nós queremos somar aqui o vetor V com o vetor U. Então o que é que nós fazemos? Desenhamos o vetor V. Aí no ponto final do vetor V, nós vamos colocar o ponto inicial do vetor U e desenhamos aqui o vetor U. Aí depois a soma de V mais U vai ser um vetor que vai começar no ponto V
no ponto inicial de V e vai terminar no ponto final de U. Vamos agora para a regra do paralelogramo. Então aqui eu quero somar V mais U com a regra do paralelogramo. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses dois vetores aqui no mesmo ponto inicial. Vamos colocar os dois vetores com os pontos iniciais aqui coincidindo. Então aí, a partir de agora, nós vamos desenhar retas paralelas ao vetor V e ao vetor U. Então, no ponto final aqui do vetor U, nós vamos desenhar uma reta paralela ao vetor V. Vamos colocar essa reta aqui então. Então ela vai ficar aqui nessa posição. Agora vamos desenhar no ponto final do vetor V uma reta paralela ao vetor U. Então vamos colocar essa reta aqui no ponto final de V. Essa reta é paralela ao vetor U. E dessa forma nós obtemos aqui um paralelogramo. Então o vetor soma, ele vai ser um vetor que vai partir, vai ter o ponto inicial coincidindo aqui com os dois pontos iniciais de V e U. Então esse vai ser o ponto inicial e ele vai até o ponto de cruzamento aqui das duas diagonais. Vamos tentar colocar esses pontos aqui de inicial e final, e dessa forma nós encontramos aqui o vetor soma, que é o vetor V mais U, através da regra do paralelogramo. Vamos ver agora as propriedades da soma. Então aqui no caso nós vamos considerar três vetores, U, V e W, pertencente a V. E a primeira propriedade vai ser a propriedade associativa. Aí no caso aqui nós podemos fazer a soma U mais V e depois essa soma somar com W, ou então nós podemos guardar U, aí depois fazer a soma V mais W e depois fazer a soma dos dois vetores. Essa propriedade está ilustrada aqui. Observe que nós temos U e depois nós fazemos a soma V mais W. Então está aqui o V mais W, ele aparece nessa diagonal, e depois nós fazemos então U mais a soma V mais W, e o resultado vai ser esse vetor aqui, né, que ele está ilustrado aqui nessa parte. Ou então a gente pode fazer a soma de U com V, que no caso essa soma aparece aqui nessa diagonal, aqui é U mais V, e depois a gente soma com W, então vai ficar U mais V mais W, e aí nós vamos ter esse mesmo vetor aqui. Então tanto faz a nossa escolha aqui, o resultado vai ser o mesmo, é uma propriedade associativa, semelhante aos números reais. Então, por exemplo, se eu tenho 3 mais 4 mais 2 aqui, vai dar o mesmo resultado, aqui no caso vai dar 9, é o mesmo resultado, por exemplo, de eu fazer 3 mais, aí depois 4 mais 2, também vai dar 9. Vamos para outra propriedade, que é comutativa. Aqui U mais V é igual a V mais U, semelhante também aos números reais. Então 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, né? Temos a propriedade comutativa. Elemento neutro, então por exemplo, eu tenho um vetor V e o vetor nulo. Então se eu for somar o vetor V com o vetor nulo, que é apenas um ponto aqui, então usando, por exemplo, a regra do triângulo, o vetor resultante aí ele vai iniciar em V, no ponto inicial de V, e vai terminar no ponto final aqui do vetor nulo, que é o ponto. Então vai
vai coincidir o vetor V mais o vetor nulo, ele vai coincidir com o vetor V, é o elemento neutro. Também tem semelhança aí com os números reais. Então, por exemplo, 3 mais 0 vai dar o próprio 3. O 0 aqui ele funciona como elemento neutro, e aqui no caso dos vetores vai ser o vetor nulo, que vai ter o papel do elemento neutro. Aqui nós temos a propriedade do elemento simétrico. Então, por exemplo, se eu somar o vetor U com o simétrico dele menos U, o resultado aqui vai ser o vetor nulo. E isso aí também pode ser observado pela regra do triângulo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o vetor U e eu somo com o vetor menos U, então ao final do vetor U eu vou colocar o ponto inicial do vetor menos U, e o vetor resultado aqui ele vai ser apenas um ponto, que no caso aqui vai ser o vetor nulo. Aqui nessa primeira propriedade associativa, a gente observa o seguinte, que U mais V mais W ele vai ser um vetor que vai iniciar em U e vai terminar em W. Então, repetindo aqui, se eu somar, por exemplo, o vetor U mais o vetor V mais o vetor W, o vetor resultante aqui ele vai iniciar no ponto inicial de U, que é o primeiro, e vai até o ponto final do W, que no caso vai ser o último. Tanto faz aqui de que forma eu vou escolher essa soma. Então, essa propriedade ela é válida para um número qualquer de vetores. No caso aqui nós temos 3, mas também nós podemos ter 4 vetores, por exemplo, ou 5, um número qualquer de vetores. Então aqui nós temos o vetor U mais o vetor V mais o vetor W mais o vetor X. Então o vetor soma desses 4 vetores vai ser um vetor que vai iniciar no primeiro, que no caso aqui é U, ele vai coincidir o ponto inicial com o ponto inicial do primeiro vetor e vai até o ponto final, no caso aqui de X. Vamos ver agora a multiplicação por escalar. Então vamos considerar aqui um vetor U pertencente a V e um número alfa aqui pertencente a E. Aqui esse alfa ele vai ser um número real, nós vamos chamar aqui esse número de escalar. Então aqui o produto do número real pelo vetor, escalar pelo vetor, a gente vai ter uma multiplicação por escalar. E no caso, esse vetor resultante aqui, ele vai ser um vetor que vai ter o comprimento módulo de alfa vezes o comprimento de U. Ele vai ter a mesma direção de U e ele vai ter o sentido dependendo aqui desse valor alfa, desse número aqui. Se ele for positivo, ele vai ter o mesmo sentido de U. Se ele for negativo, ele vai ter o sentido contrário de U. Então, por exemplo, aqui nós temos o vetor V e aqui nós temos o vetor 2V. Aqui nós multiplicamos o vetor V por 2. Então observe que o comprimento ele ficou 2 vezes o comprimento do vetor V. Então aqui nós temos o comprimento de V e o comprimento de 2V vai ser o dobro. E ele mantém a direção e como no caso o 2 aqui é positivo, ele mantém também o sentido. Aqui nós vamos ter o vetor meio de V. Então ele vai ter, como o meio é positivo, ele vai ter o mesmo sentido, vai manter a direção e o comprimento vai ser a metade do comprimento de V. Aqui nós já vamos ter menos 1 vezes V, então observe que ele vai ter o mesmo comprimento de V, a mesma direção, só que como eu estou multiplicando por menos 1, que é o número negativo,
o sentido vai ser o contrário. Aqui nós temos menos 3 sobre 2 vezes V, então aqui vai ser a mesma direção, agora o sentido já vai ser com o contrário de V, porque justamente esse menos 3 sobre 2 é negativo, então o sentido fica o contrário. E aqui no caso, 3 sobre 2 é 1,5, então o comprimento desse vetor ele vai ser módulo de menos 1,5 vezes maior que o comprimento de V. Aqui nós temos duas observações, então a primeira é que se o resultado desse vetor alfa vezes u for igual ao vetor nulo, então significa que ou o número é zero, no caso aqui o escalar vai ser zero, ou então o vetor u vai ser o vetor nulo. A outra observação é que u e alfa vezes u são vetores paralelos, como a gente observa aqui. A gente observa que todos eles mantêm a mesma direção e assim todos eles vão ser paralelos. O que acontece é que na multiplicação de um escalar por um vetor é que essa multiplicação ela vai ter um efeito de escala. Então ela aumenta a escala ou ela diminui a escala, ou até mesmo mantém a escala, no caso aqui do 1 ou do menos 1. Então é por isso que se chama para os números, nesse contexto dos vetores, os números reais, de escalares, justamente porque eles afetam a escala dos vetores. Vamos ver agora as propriedades aqui. Então vamos considerar aqui os vetores UV pertencente ao conjunto dos vetores V e alfa e beta números reais. Então a primeira propriedade é que se o escalar for 1 vezes V, então nós vamos ter o vetor V aqui. Aqui nós temos propriedades distributivas aqui em relação à multiplicação de números reais com o vetor V. E aqui a propriedade distributiva em relação à soma. Então aqui vai ficar alfa vezes V, aqui, e aqui beta vezes V. Essa propriedade distributiva também ela ocorre aqui em relação à soma de vetores. Então vai ter alfa vezes u, que vai dar alfa u, e aqui alfa vezes v, que vai dar alfa v. Vamos fazer aqui uma última observação, é que menos 1 vezes v vai ser o vetor simétrico, né? O vetor v, no caso menos 1 vezes v vai dar o menos v. Vamos ver agora a diferença de dois vetores. Então aqui nós vamos definir a diferença u menos v, a diferença desses dois vetores, como sendo uma soma do vetor u mais o simétrico do vetor v. Então aqui nós temos o vetor u e o vetor v, e nós queremos fazer a diferença u menos v. Então vamos primeiramente desenhar aqui o vetor u. No caso aqui eu vou copiar e colar. Vamos colocar aqui o vetor u. Vamos colocar o vetor v. Então vamos selecionar aqui. Vamos colocar o vetor v aqui, os dois com o mesmo ponto inicial. E o que nós queremos fazer aqui é u mais o simétrico de v. Então vamos pegar o vetor v e vamos colocar aqui nesse mesmo ponto aqui o simétrico de v, que no caso vai ser o menos v. E aí nós vamos fazer agora a soma do vetor u com menos v, que vai ser, o resultado vai ser u menos v. Vamos usar a regra do paralelogramo e para isso nós vamos traçar uma reta aqui no ponto final de menos v, uma reta paralela ao vetor u. Então vamos colocar essa reta aqui. E da mesma forma
no ponto final de U, nós vamos traçar uma reta paralela a menos V ou V aqui. Então aqui nós temos a reta, vamos colocar essa reta paralela ao vetor V aqui no ponto final de U, e daí nós vamos ter, pela regra do paralelogramo, o vetor soma, que vai desse ponto aqui, percorrendo a diagonal até o cruzamento aqui das retas paralelas. Então esse vetor que está em laranja aqui é o vetor U menos V. E a gente observa que esse vetor ele pode ser encaixado aqui entre esses pontos aqui, entre os pontos finais de V e U. Na verdade ele parte do final do ponto V e vai até o final do ponto U. Então, de uma maneira mais simplificada, nós podemos considerar que o vetor é U menos V, um vetor que vai partir do final de V, do segundo termo aqui, e vai até o final do U, que é o primeiro termo. E fazendo dessa forma, nós podemos dispensar toda essa construção aqui. Então, repetindo, aqui a diferença U menos V, nós desenhamos o vetor U, aí no ponto inicial do vetor U, eu desenho o vetor V, partindo aqui do mesmo ponto inicial, e a diferença U menos V vai ser um vetor que vai partir do ponto final de V e vai até o ponto final do U, que no caso aqui vai ser o primeiro termo. Então ficamos por aqui, até a próxima videoaula.